Oi, gente! Com os sucessos de WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal e o novo corte da Liga da Justiça, que tal tirar um tempinho para aproveitar jogos incríveis com os heróis mais conhecidos do cinema e da TV? Gostou da ideia? Então dá uma olhadinha na lista que eu preparei para vocês. No vídeo de hoje vou te mostrar os melhores games de super-heróis disponíveis para PC, consoles e até smartphones. Tem fã do Homem-Aranha por aí? Então dá uma olhadinha em Marvel's Spider-Man. Nesse jogo em terceira pessoa, que é aquela visão que fica atrás dos personagens, você acompanha a história do Peter Parker, que trabalha como assistente de pesquisa do Dr. Octavius, mas que tá sempre pronto para enfrentar os problemas da cidade de Nova York. Aliás, por ser um jogo de mundo aberto, você tem total liberdade de se pendurar com as teias do herói e pular pelos prédios da cidade, além de poder caminhar pelas ruas e até andar de metrô. E vou te contar que poder usar as habilidades do Homem-Aranha para explorar a cidade deixa a experiência ainda mais incrível, viu? E a história também é bem legal. Assim que o Homem-Aranha consegue prender o rei do crime, depois um novo vilão misterioso aparece para colocar a cidade em risco. E vai depender do cabeça de teia conseguir desvendar mistérios e enfrentar essa nova ameaça. Isso significa que você precisa enfrentar vários tipos de inimigos diferentes, desde capangas até vilões mais conhecidos dos quadrinhos e do cinema. Para fazer isso, o jogo disponibiliza várias combinações de ataque e defesa. Sem falar que você pode usar as teias ao seu favor durante as lutas, tá? E ele também tem um sistema de aprimoramento de habilidades e até dispositivos como um drone-aranha, que também te ajudam na hora dos combates. E para quem gosta de missões secundárias e que não influenciam diretamente na história, pode ficar tranquilo, porque existem vários pontos no mapa com pequenas missões que dão vários tipos de recompensas, incluindo novos trajes para o herói. O Marvel's Spider-Man está disponível para o PlayStation 4 e também para o PlayStation 5. E eu super recomendo, gente! E não tem como o próximo jogo não ser a continuação do game do Aranha. Tô falando de Spider-Man, Miles Morales. Esse game se passa pouco tempo depois do primeiro jogo do Homem-Aranha, mas ao invés de controlar o Peter Parker, jogadores partem para uma história com Miles, que também é um dos Homem-Aranha nos quadrinhos e no cinema. Inclusive, o Peter é o treinador do Miles nessa história. Demais, né? O mapa do jogo é o mesmo, mas tem algumas mudanças, como prédios novos e o próprio clima da história, que se passa no Natal nova-iorquino. E como o Natal no hemisfério norte acontece no inverno, se prepara para ver neve cobrindo prédios, ruas e carros. Ah, e tem vários ambientes decorados com árvores e presentes de Natal também. Tudo isso para deixar as partidas bem alinhadas com a história do game. Por ser um personagem diferente, os movimentos do Miles durante a exploração do mapa e nos combates também são diferentes. Aliás, ele tem uma habilidade de choque incrível que combina com movimentos em câmera lenta, que deixam os combates intensos, gente. Nessa nova história, o Miles precisa proteger as ruas da cidade de uma organização criminosa super tecnológica e de uma corporação que também não é nada boazinha. Além de novos personagens, a história do jogo também conta com a participação de rostos conhecidos dos quadrinhos do Homem-Aranha. Mas não se preocupa se você não conhece as jornadas do personagem tão a fundo assim, porque essa aqui é uma história nova e original. Dá pra entender tudo o que acontece no jogo, com um visual repaginado, novas mecânicas de combate, muita ação e exploração. Fica aqui minha recomendação, gente. O Spider-Man Miles Morales é um game exclusivo para PlayStation 4 e para PlayStation 5. Outro super-herói que tem múltiplas histórias nos games é o Batman. Quer ver? Então dá uma olhada na coleção Batman Arkham. Essa coleção, disponível para computadores e consoles PlayStation e Xbox, conta com os 3 games da série do Cavaleiro das Trevas. E já deixa a dica, se além de super-heróis você também gosta de games de ação com muito foco em investigação, pode apostar nessa trilogia, porque a diversão tá garantida. Mas calma que eu vou te contar um pouco mais sobre cada um desses 3 games. O primeiro é o Asilo Arkham. Nesse jogo, Batman precisa parar os planos do Coringa, que ameaça explodir bombas espalhadas por Gotham. Para conseguir parar o seu grande vilão, o Batman usa recursos tecnológicos que ajudam ele a resolver enigmas e outros mistérios, além de enfrentar inimigos em modos de combate super intensos. Ah, e ele também é um jogo em terceira pessoa de mundo aberto. Dá para explorar a ilha de onde fica o asilo, planar com a capa do Batman e usar equipamentos de herói para escalar prédios diferentes.
O segundo jogo da série é o Cidade Arkham. Nessa parte da história, o prefeito da cidade transforma Gotham em uma super prisão, mas o Batman não gosta nada disso, e com a aparição do vilão Hugo Strange, do Senhor Frio e novos planos do Coringa, tudo fica ainda mais complicado para o herói, que quer proteger e libertar a cidade. Aliás, esse jogo tem ainda mais vilões e personagens do que o primeiro. Tem a Mulher Gato, o Duas Caras, o Charada e muito mais. E além de mais personagens, essa sequência também deu novos equipamentos para o Batman. Assim você tem ainda mais oportunidades de combater o crime e sair vitorioso. Para fechar esse arco do Cavaleiro das Trevas, você pode jogar o Cavaleiro de Arkham. Sabe o mais legal? Toda a cidade de Gotham pode ser explorada desde o começo do jogo. Sem falar que o Batman tem ainda mais equipamentos, golpes e dá até para pilotar o Batmóvel. A história do jogo começa no Halloween, o famoso Dia das Bruxas. Nesse dia, o Espantalho, que é um vilão conhecido do Batman, ameaça soltar um gás do medo pela cidade. E aí começa a confusão para o herói encapuzado. São várias missões diferentes que também misturam entre combate e enigmas com o Batman. Para quem é fã do personagem e quer se divertir nos computadores e videogames, fica aqui uma recomendação. A coleção Batman Arkham está disponível para computadores PlayStation 4 e Xbox One. Mas você também encontra versões dos games separadamente para o PlayStation 3 e Xbox 360, tá? E já que o assunto é o Batman, que tal um jogo que explora com mecânicas mais simples, dividido em 5 episódios diferentes? Esse aqui é o Batman Telltale. Nesse game você controla tanto o Batman quanto o Bruce Wayne, que é o alter ego do herói. Mas o mais diferente é que você quem escolhe como a história vai se desenrolar no futuro. Isso significa que em alguns momentos o game vai deixar você escolher falas ou ações específicas com o herói. Isso também significa que é você quem vai dar traços de personalidade pro Batman e pro Bruce Wayne. Então é bom pensar rápido para fazer as escolhas que você achar as mais legais, tá? Mas além de focar nas escolhas e consequências de ações e diálogos, o jogo também tem seus momentos de ação. Para isso, você participa de um conceito chamado Quick Time Event. Esse recurso dos games funciona assim. Durante uma ação em certos momentos do jogo, você vai ver um botão ou um movimento específico da sua tela. Para conseguir se dar bem nesses momentos, você precisa apertar o botão ou fazer o movimento indicado com o seu controle. Apareceu um X? Então aperta o X do seu controle. Entendeu? Como o jogo é dividido em 5 episódios, você vai passar por vários lugares e histórias diferentes da cidade de Gotham. E pode se preparar para encontrar os personagens mais famosos dos quadrinhos do Batman. Desde os bonzinhos até os maiores vilões. Todos os episódios do Batman da série Telltale estão disponíveis para Windows, plataformas PlayStation e Xbox, Nintendo Switch e smartphones. Próximo da lista, Injustice, um game de luta com super-heróis. E já vou começar te contando que a história é bem diferente. Isso porque o vilão do game é um dos heróis mais queridos do mundo, o Superman. É isso mesmo, gente. Você vai ter que entrar em duelos com ele. Mas não é só com ele, não. No total, são 24 personagens que você pode controlar nas partidas. Tanto no modo história, quanto em duelos simples contra a inteligência artificial do jogo. Ou, se preferir, pode desafiar outros jogadores no modo online. Cada personagem tem estilos de luta, movimentos e habilidades próprias, assim como nos quadrinhos e nos filmes. Esse jogo é super indicado não só para os fãs dos heróis, mas também para quem gosta de games de luta, como Mortal Kombat e o Street Fighter. E uma coisa incrível do Injustice são as fases, que são baseadas em lugares conhecidos, como a Batcaverna. Cada fase tem vários níveis diferentes e também tem objetos que você pode interagir e usar nas disputas. Achou legal? O Injustice está disponível para plataformas PlayStation, Xbox, PC e até para dispositivos Android. Tá gostando dos games de super-heróis? Antes de continuar, me conta aqui nos comentários qual é o seu super-herói favorito, tá? E o Injustice também tem uma continuação e se passa 5 anos depois do primeiro game. Nesse jogo, vários vilões criam uma sociedade para dominar o mundo, enquanto Batman tenta juntar aliados para formar uma resistência. E como o jogo é uma continuação, eu sugiro jogar o primeiro game antes, tá? Porque além da história ficar mais clara, também fica mais fácil de entender as mecânicas de combate, principalmente dos 14 personagens que participaram do primeiro game. E não se preocupa, porque o Injustice 2 tem 15 novos personagens fresquinhos para você usar nas lutas.
Achou pouco? Calma que tem mais novidade. No Injustice 2, existe um sistema que te dá equipamentos adicionais para os personagens depois das partidas. Assim você pode personalizar a aparência e até aumentar atributos de ataque ou defesa dos heróis e vilões. Legal, né? Jogou o primeiro Injustice? Então fica a dica, gente. O Injustice 2 está disponível para PC, PlayStation 4, Xbox One e smartphones. Se você acompanha meu canal, sabe que eu já apresentei jogos Lego com a temática de heróis, né? Tipo Lego Marvel Super-Heróis. Por falar em Lego, eu também indico Lego Super Vilões DC. Ele também é um jogo de ação e aventura com personagens dos quadrinhos. Mas a diferença é que o foco do game são os vilões. Tem o Charada, o Coringa, a Arlequina e mais um monte de vilões conhecidos. Na verdade, tem uma diferença ainda maior, gente. Nesse game, você pode criar o seu próprio vilão para fazer parte da história. Depois que a Liga da Justiça desaparece, o comissário Gordon pede ajuda ao Lex Luthor para monitorar possíveis ameaças. E aí entram o Coringa, a Arlequina e outros vilões que deixam tudo ainda mais agitado. São mais de 150 personagens no jogo, então opção não vai faltar, né? E além do modo história que eu comentei, você também pode participar de partidas cooperativas de 2 jogadores. Assim, não precisa jogar sozinho se quiser. O Lego Vilões foi lançado para PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Agora, se você quer um RPG de super-heróis, a indicação é o Marvel Future Fight. Ele é um game desenvolvido para dispositivos Android e iOS, onde os jogadores podem controlar mais de 200 heróis ou vilões em diferentes modos de jogo. Tem o modo história com o Homem de Ferro, a Viúva Negra e o Capitão América. Tem o modo dimensional, em que você luta contra adversários para ganhar recompensas. Também tem a missão heróica, para você completar objetivos com personagens específicos. E por último, o modo missão épica, que você joga para desbloquear personagens depois de concluir as histórias deles. Assim como nos outros jogos, os heróis desse game têm habilidades e ataques diferentes. Todas elas ficam no canto direito da tela e são divididos em botões bem distribuídos para você sempre mandar bem nas partidas. E por ser um RPG, você pode desbloquear poderes específicos quando subir de nível, depois de missões. Achou legal? Então é só baixar de graça no seu dispositivo Android ou iOS. Por último, vou te mostrar um super-herói japonês que também tá no mundo dos games. É o One Punch Man. Ele é um game de luta que os jogadores podem formar equipes com até 3 personagens. E se você já leu o mangá ou assistiu ao anime, sabe que o protagonista, que é o Saitama, consegue derrotar todos os adversários com um golpe só, né? Só que para balancear as partidas, os jogadores que escolherem ele não podem controlar o personagem de cara. Isso porque, por ser super poderoso assim, o Saitama só aparece no final das lutas. E aí, gostou dos games de super-heróis? Tem jogo para todos os gostos e para quase todas as plataformas. Dá para se pendurar com as teias do Homem-Aranha por Nova York, enfrentar vilões como o Batman ou até se aventurar no mundo Lego. Qual deles você mais gostou? Me conta aqui nos comentários, tá? Um beijo, gente! Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui.